Você é daqueles que curte uma sauna? Adora entrar naqueles ambientes para aquecer o corpo e também estimular a paquera? Pois é, as saunas se tornaram um ícone para a comunidade de homens gays no mundo todo. Isso aconteceu porque em vários países no passado, e até hoje em algum deles, não era permitido o encontro afetuoso, o contato físico entre homens. Mas vamos voltar ao tempo, há muito tempo, muitos anos atrás. Na Grécia e na Roma Antiga já existiam espaços públicos para se tomar banho e não necessariamente ter contatos físicos. As saunas, os banhos eram espaços de socialização, onde as pessoas iam para relaxar, cuidar do corpo, bater um papo e, claro, fofocar. Na Europa, onde a sauna também é conhecida como banho finlandês, esses espaços existem de duas maneiras: as úmidas e as secas, onde são utilizadas pedras e outros materiais para aquecer o local e aumentar o relaxamento. Muito frequentado por famílias e grupos de amigos. Mas para esquentar nossa conversa hoje, vamos falar com um cara que entende no negócio. Meu amigo Acioli, antes de apresentar o nosso convidado, eu tenho uma perguntinha. Você já suou o seu corpinho numa sauna? Olá pessoal, estamos aqui para mais um Podsex 50 mais, né? Esse podcast que já está dando o que falar, tem muita coisa rolando e que tem um futuro pela frente com a sua audiência, com a sua participação e a sua presença. Nós vamos ter uma conversa hoje assim que eu certamente, assim como todas as outras, mas a conversa de hoje vai ser com uma pessoa muito interessante também. Essa pessoa ela é responsável por uma das saunas, pelo menos foi responsável. Hoje ela não está mais à frente dessa sauna, mas tem uma participação significativa dela, que é a Termas Boa Vista. A gente pode falar no nome, né? Não estou fazendo aqui merchandising, nem nenhuma divulgação direta, mas é uma sauna que é uma das primeiras e é a mais antiga em funcionamento aqui no Recife. Então completou, se eu não me engano, 26 anos. Mas esses detalhes todos, a gente vai conversar diretamente com ele, o criador e fundador dessa sauna, que é o Joel Siqueira. Tudo bom, Joel? Tudo bem, quero agradecer o convite, Acioli, e sucesso para o podcast. Obrigado. Gente, olha, eu estou tão contente, porque esse é um homem difícil, viu? Ele se esconde, você procura, só encontra ele nas redes sociais, em Portugal, fora na Europa em geral, passeando, e quando a gente busca ele para alguma coisa, ele não quer holofote, não quer nada. Então, ele ter aceitado o nosso convite é uma honra, viu? Muito obrigado por ter aceito. Para começar a conversa, que eu sei que vai ser bem interessante e apimentada, porque a gente está falando de saunas gays, eu queria que você falasse do surgimento das saunas em Recife. A gente teve uma conversa aqui de bastidores que rolou algo que eu queria que vocês soubessem dessas informações, que são muito interessantes. Como tudo começou? Bem, a TBV inaugurou em 97, e antes disso eu era cliente de algumas saunas que já existiam, né? Sim. Anteriores à TBV. E sei assim um pouco, porque eu também cheguei aqui em Recife em 88. Você é de Caruaru, não é isso? Eu sou de Caruaru, não é? E vim de Caruaru para cá em 88. Caruaru sempre trazendo uns expoentes interessantes para o Recife. Na época eu trabalhava no Banco do Brasil, vim para cá trabalhando no Banco do Brasil e fiquei até 97. Aí em 97 eu pedi demissão e montei a TBV. Antes da TBV, já tinha algumas saunas, Termas Recife, por exemplo, que era na Avenida Mário Melo. Ela foi a primeira, não foi, a Termas Recife? Ali na Mário Melo, logo no início da Avenida Mário Melo, próximo da biblioteca pública, naquela região ali, não é isso? Eu tive o prazer de conhecer o proprietário, mas não na época que a sauna existia. E sim, ele foi lá na TBV, e a gente se conheceu, conversou um pouco. E ele me relatou que a sauna Termas Recife, ela inaugurou em 64, em 1964. Gente, vocês sabem que imagina, em 1964, em pleno período de ditadura militar, né? Nós tivemos a inauguração o que foi a primeira sauna gay aqui no Recife, certo? Mas ela não começou, ela começou no armário, é isso? Ela começou com uma academia de musculação. Então, os frequentadores, né, começaram a pedir algumas coisas a mais, sauna, cabine, e ele foi atendendo. E se transformou de academia
em sauna para o público gay. Porque, certamente, assim, o pessoal que fazia o exercício, a musculação, o treino, como se diz hoje, depois ia tomar uma sauna e começou a ver melhor um corpo do outro, começou a sentir algo diferente, e a sauna foi virando um local de pegação e de encontros sexuais, é isso? Exatamente. Aí eu perguntei a ele por que fechou. Que fechou em 88, se eu não me engano. Ou seja, abriu em 64 Fechou e em fechou em 88. 88. Teve uma vida longa, né? 24 anos. E ele disse que foi devido a AIDS. Né? Os clientes, Sim. muita gente morrendo na época e não tinha Sim. remédio, não tinha cura. Uhum. E ele ficou paranoico com aquilo. Veja, interessante que a gente ia tocar nesse tema e você já está introduzindo. É legal que aí tem muita coisa para falar. Lembrando que o primeiro caso de AIDS, a gente tocou nisso num outro podcast que nós fizemos, o primeiro caso de AIDS em Recife foi em 81. Quer dizer, ela fechou em 84, não é 88. isso? 88, ou seja, ela ainda sobreviveu 7 anos após o primeiro caso. Sim. Ela fechou no que seria no boom da epidemia. Isso. E que não era algo diferente de se esperar, porque não foi uma situação que ocorreu só com ela. No resto do país, em outras partes do mundo, houve uma quebradeira geral em saunas, porque muita gente ia para a sauna fazer sexo. E naquela época muita gente fazia sexo sem o uso do preservativo. E certamente muita gente se infectou e veio a falecer. E com isso a sauna acabou indo embora também, não é isso? Ele me relatou que de 85 até 87, toda semana morria um cliente. Toda semana morria um cliente. Então, ele não teve estrutura para... Achava que ele era o culpado pelo fato dele ter a casa aberta onde as pessoas se contaminavam. Quer dizer, ele achava que as pessoas se contaminavam na sauna. Sim. Que poderiam se contaminar fora também, da sauna, claro, claro. Mas é como se tem mais ou menos uma relação que o dono do bar se sinta culpado pela questão do alcoolismo, Isso. de alguém se tornar alcoolista porque ele tem um bar. Não Exato. É o caso, né? Exato. Enfim. Mas é interessante porque denota bem o que ocorreu no restante do mundo, como eu citei, em outras partes. Inclusive, algumas cidades americanas houve leis solicitando o fechamento. Era uma questão de saúde pública. E que eu achei bonito o posicionamento dele, de sentir, que ele não estou dizendo que ele seja culpado, sim, e não sim. mas ter esse sentimento, dizer, Exato. poxa, que coisa chata, as pessoas estão morrendo porque vinham aqui para a sauna, e com isso terminar a sauna, né? Exato. É uma pena. Mas aí, quando é que você entrou aí no empreendimento de ter uma sauna? Como é que você chegou a ter essa ideia e abriu que hoje temos uma das melhores saunas do país, inclusive? Como eu era frequentador de outras saunas, eu sentia muito falta de algumas coisas, alguns serviços, e eu falava para os proprietários, isso, por que não faz assim e tal? E nunca era escutado. Uhum. Eu disse, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou fazer uma e corrigir os erros que as outras não querem corrigir. Você trabalhava antes com alguma coisa nesse sentido? Não. Uhum. Com o Banco do Brasil, né? Não Sim, tinha nada a você ver. era funcionário do Banco do Brasil. Isso, exato. Era bancário. Exato. Então, quando eu decidi fazer, fui pesquisar. Passei quase 2 anos viajando. Tudo que é sauna no Brasil, em tudo que é estado, na época eu conhecia todas. Ia não para me divertir, para observar e analisar. Você foi fazer uma prospecção. Isso. Olha aí, tá Aí vendo? estudei tudo. Apareceu antes do Sebrae. Né? E analisei tudo, fiz mesclei tudo que eu tinha visto de bom e coloquei a TBV. Com isso, quando eu coloquei, já coloquei com muitas inovações que aqui não tinham. Por exemplo, Isso. Dark Room. Hoje em dia, todo mundo sabe o que é Dark Room. Quando eu botei a TBV, não existia no Nordeste nenhuma casa com Dark Room. Quer dizer que a TBV já chegou chegando, viu? Não é à toa que ela está aí firme e forte até hoje. Então, logo quando ela chegou, há 26 anos atrás, já começou com Dark Room. Na época, aí os donos... Qual a distância? Desculpe te perguntar, só porque a gente falou da anterior. Sim. Qual foi a distância entre... Eu não estou fazendo o cálculo entre o término, fechamento e abertura da TBV. 88, 97, 9 anos. 9 anos, certo. E mesmo nesses 9 anos, outras estiveram. Sim, teve uma sauna muito boa na Madalena, Spartacus, que é o proprietário Michel e Felipe. Era excelente a sauna.
Tinha uma em Boa Viagem, lá no primeiro andar, Termas Atenas, Isso. que também é antiga, né? Uhum. Teve um na Praça Chora Menino, que eu não conheci, Uhum. funcionou há pouco tempo. Sim. Tinha também Termas Center, que é de Serginho, lá na Gervásio Pires, Rua do Do Sossego. Sossego, isso. É, Quer dizer exato. que a Termas Center do Sossego é anterior à TBV. Isso, são. É. Não, eu perguntei isso porque é interessante que mesmo com a questão da AIDS ainda acontecendo, né, como acontece até hoje, mas Sim. ainda bem que hoje numa situação bem menos grave do que foi naquele período, e o fechamento não impediu que outras pessoas investissem nesse ramo. Exatamente, Isso significa que tinha público. O público não correu das saunas totalmente. É. E em 96, quando apareceu o coquetel, eu senti que o pessoal ficou mais aliviado. Uhum. Então, começaram a voltar mais para a sauna, tipo assim, mais relaxado, né? Não tinha Sim. aquele medo, tal, Sim. que ia morrer e não tinha... E que vocês abriram em? 97, um ano depois. Ah, então como você percebeu que com o advento do coquetel, esse público que saiu da sauna, que evitou sauna, que ficou assustado com o advento da AIDS, começou a ficar um pouco mais relaxado porque havia medicação, Isso, já tinha se exato. passado algum tempo, Exato, certo? exato. Aí, pronto, foi isso. E me diga uma coisa assim, além do Dark Room, o que é que você classificaria que foi uma inovação? Pernoite. Pernoite não existia também. Então, o que é que eu fiz? O pernoite a gente funcionava sexta e sábado e até 6 da manhã. E para a pessoa ficar lá a noite toda e tal, eu disse, eu vou botar café da manhã feito hotel. Então, no final do pernoite, eu oferecia café da manhã para os clientes que estivessem na casa. Isso também foi muito bem Bem recebido. aceito. Quer Muito. dizer, o cliente que entrava na sauna à tarde ou à noite, Podia ficar a hora que aí quisesse. podia ficar até amanhã do dia seguinte e ainda tinha um café da manhã. Exato. Já ia para Também casa. tem que estar com muita disponibilidade, né? Que legal. E ficava muita gente. Não, eu acredito, com licença, porque eu vi pessoas e soube, eu acho que não sei se ainda existe hoje, de pessoas que vinham de João Pessoa, de Isso. Maceió, de cidades circunvizinhas ou municípios da região metropolitana, que vinham para a balada e iam dormir na sauna, Exatamente. E no outro dia de manhã eu voltava para a cidade deles. com a pele feita. Né? Pois bem, isso foi uma inovação que outros copiaram ou ela continuou sendo a única? Tentaram copiar, mas não deu certo. Ninguém conseguiu levar adiante. Isso é que é uma estrela boa de empresário, viu? Boa visão. Uma inovação que ninguém percebe, que ninguém sabe de bastidores, é o seguinte: até a TBV inaugurar, nenhuma sauna tinha carteira assinada com funcionário. Quando eu inaugurei, desde o dia que eu inaugurei com 5 funcionários. Quando eu vendi, tinha 43 funcionários. Todos eles carteira assinada desde o primeiro dia. Olha aí, que legal, né, gente? Porque ainda tem gente que torce a cara quando se fala em sauna, não vê a quantidade de gente que é empregado, o empreendimento, além da quantidade de gente que sai de lá muito feliz, diga-se de passagem, né? Virou um grande clube também, né? Um clube de que encontra pessoas de várias idades. É um local que, por isso que você está aqui, pelo que eu conheço seu trabalho, já lhe conheço de um bom tempo, e tenho uma admiração por pessoas empreendedoristas como você. Né? Você está mostrando várias ideias que você começou. Exato. E muita gente tentou copiar e não conseguiu, inclusive. Outra coisa também, a gente pensa, sauna é um ambiente só gay, tal. Em 99, eu dei emprego a um travesti, carteira assinada. Quantos travestis hoje têm carteira assinada? No mundo delas? Sim. Eu acho que é uma minoria. Ainda é uma minoria, Em infelizmente. 99. Muito menos ainda. Mas é muita novidade, né, gente? Vocês devem estar gostando. Quem conhece está achando interessante porque está sabendo da história, né? Desde o início dos primórdios da outra sauna em 64. E quem não conhece já está curioso, ou seja, para conhecer ou pelo menos está sabendo um pouco mais e está podendo compartilhar essa nossa conversa. Eu queria, partindo ainda para as inovações, você está falando do advento da epidemia de AIDS, a gente volta a insistir nisso porque isso também é um podcast
de saúde, né? Você falou do advento do coquetel, que fez com que as pessoas relaxassem mais, foi logo em seguida você abriu, mas você percebeu, por exemplo, algumas ondas em que havia uma baixa, se alguma pessoa mais famosa vinha a aparecer doente ou a falecer? Eu costumo dizer, por exemplo, eu via isso na Gestos, que é uma ONG da qual eu sou fundador, que trabalha com a questão do HIV/AIDS até hoje, tem 31 anos. Na Gestos, quando tinha um Globo Repórter sobre AIDS, então aparecia um monte de gente querendo ser voluntário, mas não durava uma semana, parava o impacto. Você percebia isso também? Não, na sauna não. Não existia Não tinha baixa. Globo Repórter, é certo que o povo ia. Não, exatamente. Não tinha essa questão de baixa, não. Não percebi isso, não. E eu queria que você falasse um pouco também, você falou da carteira assinada, dos 40, que isso também é um dado bem interessante, mas a relação com os garotos. A gente sabe que algumas saunas, não todas, mas boa parte, talvez a grande maioria, tem também como clientela garotos de programa, pessoas que utilizam o espaço para fazer programas e conhecer clientes. Como é essa relação? Como se iniciou? Qual foi o continuar? Houve problemas? Que tipo? No meu caso, eu fazia questão de orientar todos eles individualmente. Então, antes de entrar, eles iam para a minha sala e eu ia conversar com eles, dizendo o que é que eu esperava de cada um. Então, eles não chegavam, simplesmente entravam, não. Então, eu orientava. Como eles chegavam? Eles diziam, olha, eu sou garoto do programa, estou querendo fazer aqui geralmente, essa um levava o outro. Um antigo, né? Os amigos da rua dele, ele começava a ganhar dinheiro e os amigos viam ele. Só um momentinho, João, essa história está interessantíssima. É exatamente porque está tão interessante que eu vou fazer um intervalo aqui rápido para que a gente volte com esse tema, tá certo? Então, daqui a pouco, um pouco mais de podcast, o Podsex 50+. O PodSexy 50+ é uma iniciativa do Instituto Boa Vista, com o apoio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Saúde, por meio do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, do psicólogo clínico Rodrigo Neri e da TV 7 Brasil. Bem, gente, nós estamos retomando aqui esse papo delicioso com o Joel Siqueira, que foi o criador, fundador, diretor, aliás, ele foi o cara da Termas Boa Vista. Existe há 26 anos, né? Hoje ele não está mais à frente, mas tem uma participação junto à sauna. E a gente está conversando dos bastidores, dos cotidianos, do início da primeira sauna em Recife, em 64, que eu volto a dizer, porque eu estou impressionado com o tema, que quando tudo começou. E agora a gente tinha dado um break, antes do break, para começar a falar dos garotos que frequentam a sauna e fazem programas sexuais, né? O que é chamado também garotos de programa. Como é essa relação? Quais os problemas que houve? Enfim, vamos lá, Joel, continua, Paulo. Bem, quando eu comecei em 97, haviam 5 garotos apenas. Esses 5 passaram por treinamento, porque na realidade eram massagistas, não eram garoto de programas. Era, durante um bom tempo as pessoas chamavam massagista. Ficava uma né? coisa mais leve, discreta, né? isso. Exato. E na realidade eles faziam massagem. Sim. Todo cliente que queria o serviço dele fazia massagem. Sim. E lá dentro da massagem negociava se ia acontecer alguma coisa a mais ou não. Isso. Exato, Esses 5 conseguiram ganhar bastante dinheiro. Eles voltando para o bairro deles, geralmente pessoas humildes, né? Os vizinhos ficaram de olho, né? Como é que eu faço para ganhar tanto dinheiro? Eles, vamos ali que eu te mostro. Só uma brincadeirinha à parte. Lembra uma música de um famoso compositor e cantor, né? Que dizia que foi o Franco que deu. Isso. Gente, quem é que não escutou, ouviu Isso, falar, foi exato. polêmica essa música, foi inclusive, sucesso. né? Então, continua. Então, eles começaram a levar os amigos e ficou uma bola de neve. Um leva o outro, um leva o outro. E acho que no período que tinha mais garoto de programa na TBV, eu creio que tinha 60, 70 ao mesmo tempo, né? Gente, durante... Mas vem cá, você desculpe interromper, mas porque o assunto requer vários claro. temas. Tem um cadastro, como era feito? Assim, um dizia, mas de repente se o cara não tinha os dotes necessários, ou fosse... Não, você sabe que não ia agradar o cliente por diversos motivos, não tinha o tipo físico, alguma coisa. Quais eram os critérios e como você agia em relação a isso? Os critérios eram puramente visual. Então, visual. Ele chegava, eu mandava o gerente entrevistar ele. Na entrevista, eu pegava os dados básicos, tudinho, não é? Tira a roupa para o gerente ver
O gerente tirava foto dele, frente e verso, É claro, né? e depois levava o cadastro e as fotos para mim dizer sim ou não. Então, eu não via a pessoa. Eu dizia ao gerente sim ou não. Isso, inclusive, lhe poupava, né? De alguns Exatamente. constrangimentos, Exato. ou até ameaças, né? Claro, Algum claro, podia é. ficar meio incomodado porque foi cortado, enfim. Exato. Se eu reprovasse, o gerente voltava para ele e dizia o quê? Olha, o proprietário reprovou. Claro, então a culpa nem era dele Não, e esse proprietário era o Lombardi. Exato. Ninguém E ele sabia, não sabia quem era. Isso. Não é? Aham. E se fosse aprovado, seja bem-vindo. E aí você está dizendo que chegou a ter 60 no mesmo No mesmo momento, período. no mesmo período. Isso. Eu acho A que... casa também estava bem grande, né? Porque Era, para ter 60, exato. quantos clientes não estavam na casa, Exato. né? Eu acho que durante 15 anos que eu tive de frente com a TBV, eu acho que passaram por lá em torno de 400 a 500 garotos de programa. Mais É ou menos muita isso. gente. É. Agora, em relação a isso, você falou das carteiras assinadas. Eu soube há algum tempo que houve em algumas saunas no país problemas em relação a eles colocarem na Justiça do Trabalho, alegando que eram funcionários da sauna, enfim. Você teve algum desse tipo de problema? Teve conhecimento em relação a isso? E qual a posição da sauna? Como eu era frequentador de sauna antes de ter, eu presenciei esses problemas nas outras saunas, porque o pessoal não assinava. E perderam muito dinheiro, os proprietários, com os processos. Eu, vendo isso, já comecei com todo mundo carteira assinada. Quer dizer que o rapaz tinha Não, carteira... funcionário. Certo, Funcionário. tá. Você perguntou rapaz, no caso. É, né? isso. Ah, não. Rapaz, o que acontece? Eu procurei advogado e perguntei como me proteger. Então, ele me deu 5 passos de como se proteger para quando eles colocassem na justiça, não ter como eu perder. Então, acho que eu tive 3 casos que eles tentaram. Todos 3, o juiz deu ganho de causa a mim. Eu soube também, várias conversas, Sim. assuntos que chegam, enrolam, é uma nuvem, né? E que se falam não em relação a Termas Boa Vista, mas que teve gente até que ficava estimulando os garotos a fazerem teste de AIDS, no intuito que, caso desse reagente, pudesse colocar a sauna na justiça. Quer dizer, veja que tamanha perspicácia exato, e maldade, né? Porque, exato. afinal, não estamos falando de uma gripe, de uma doença qualquer. Exato. E já ficava no intuito de que deu reagente, vai dizer que pegou na sauna, vamos culpar a sauna. Havia coisas nesse sentido, assim, não estou dizendo na TBV, mas esse tipo de assunto perpassava as saunas em geral? Na TBV eu não passei por isso, não. Graças a Deus. Mas você chegou a Graças saber a de Deus. alguma coisa nesse sentido? Não, também né? não. Mas Não. eu soube também que algumas saunas começaram a adotar a cor de toalha diferente, para que o garoto não se confundisse com o funcionário da sauna. Teve alguma coisa nesse sentido? Isso também foi uma inovação que eu coloquei na TBV. Antigamente, todo garoto era toalha branca, igual o cliente. Sim. E tinha cliente que dizia, olha, eu não sei quem é garoto, quem não é. Porque também tem cliente jovem, malhado, Claro. não é? E aí podia algum cliente exato. ser confundido e ser até assediado como tal, né? Então, para evitar isso, eu estipulei toalhas azuis para eles. Aí passou alguns anos, eles usando azul para diferenciar. Sim. Só que um advogado veio e me alertou, disse, olha, não use toalha azul, toalha diferente, por quê? Pode ser que um juiz entenda que isso é farda. Então, você está obrigando ele a usar uma roupa diferente do cliente. Então, é melhor você voltar para branca. Que coisa interessante, né, gente? Eu nunca imaginar que uma toalha Uma pode toalha ser caracterizada farda. uma farda, porque é uma toalha azul. Exato. E aí você aboliu a toalha. Aí eu aboli por causa disso, para segurança, né? Para não correr risco. Mas, desse em processo. geral, eu não quero adentrar, e se você discreto nesse sentido, mas podemos falar de uma forma geral. Como funciona? Assim, o garoto paga uma taxa, em geral é assim que funciona, paga uma taxa, paga uma entrada diferenciada, tem alguma ligação com a sauna, até que ponto? Porque há um critério de escolha. Isso, Então, se há um exato, critério de escolha... Para facilitar e não cobrar muito dele, geralmente a sauna dá um desconto a ele. Então, dá um pequeno desconto, ele paga uma entrada irrisória, não é?
e pronto. Geralmente E o funciona resto assim. do programa ele É, negocia lá exato. e faz o que quiser. O que a sauna ganha com isso é que eles se tornam também um Um atrativo para o atrativo. cliente frequentar a sauna. Exato, exato. Então, essa não existe uma relação de trabalho, de pagamento de uma taxa ou de uma comissão para saunas. Inclusive, tem a sauna que não cobrava do garoto programa. E o advogado que eu tinha, ele me orientou nisso. Você cobre entrada, por quê? Se ele não cobrar, se você não cobrar entrada, pode deixar isso como se fosse vínculo, alguma coisa empregatícia, né? Então, eu passei a cobrar um valor irrisório. Certo. E, como era tudo na informática, tudo computadorizado, né? Eu tinha recibos. Sim. Qualquer um que tentasse botar na justiça, eu provava que ele, para entrar, ele pagava. E não existe funcionário que pague para trabalhar, né? Isso, exatamente. É um rapaz muito esperto, né? E bem assessorado, né? E esperto no sentido de ser um Exato. empreendedor, de fazer coisas inovadoras, quando outros nem param para pensar em relação a isso. Agora, uma outra questão. Vocês chegaram a ter algum problema trabalhista com esses garotos, mesmo que seja uma coisa bem absurda, chegou eles a apresentarem e certamente vocês ganharem em relação a isso? Se uniram 3 deles e procuraram um advogado que parece que era cliente e tentaram, né? E esses 3, quando teve o caso na justiça, o juiz viu que não tinha vínculo nenhum e deu ganho de causa a mim. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei o processo, o resultado do juiz, não é a decisão do juiz, levei para a sauna, reuni com todos os que ainda estavam lá e mostrei a todos eles, olha, está aqui o que eles tentaram fazer e o resultado. Se vocês quiserem, pode ir, a mesma coisa. Agora, os 3 que tentaram, nunca mais entram na minha casa. Sim, claro. E se vocês forem fazer a mesma coisa, terá o mesmo destino. Ou seja, se foi servido de exemplo, né? Exatamente. Além deles terem perdido Exato. a oportunidade de estar trabalhando, de fazer os contatos na sauna, certo? Eles perderam a causa. Exatamente. Daí chegaram, enfim. Olha aí, gente, é muita história interessante que tem. E com relação à clientela, é claro que a gente não vai citar nomes, mas conta um caso inusitado que você acha que seria emblemático para alguma situação. Por incrível que pareça, eu tinha mais problema com o cliente que com o garoto de programa. Acredito, porque às vezes tem também a questão do álcool Muito. envolvido. Né? Por exemplo, deixa eu contar um caso assim, sem citar nomes. Conta que está interessante. Teve um cliente que se apaixonou por um garoto de programa, e o garoto de programa não queria nada com ele. Ele queria tirar o garoto de programa da sauna, ficar de um relacionamento lá fora. E o menino disse, não, o que eu tenho com você é só aqui dentro. E o cliente chegou para mim e disse, olha, eu queria que você demitisse ele para ele passar necessidade lá fora e aí poder ficar comigo. Ele disse, olha, eu não posso fazer isso. Eu não vou prejudicar uma pessoa para favorecer outra. O que é que ele fez? Então, eu vou processar a casa e vou processar ele. Vou arruinar a sua casa. Eu digo, fica à vontade. Que horror. E claro que ele não conseguiu. Tá Aí aí foi, até hoje. tentou. Finalmente, ele desistiu de frequentar a minha casa, frequentou outra casa, na época, né? Outra sauna. E na outra sauna fez a mesma coisa. Só que o garoto programa da outra sauna, ele infernizou tanto a vida dele que o garoto programa se juntou com outro e mataram ele. Gente... Mataram ele. Mas ele tinha Isso uma foi- e tem uma tendência a se apaixonar por garotos de isso. programa também. Isso teve repercussão muito grande, saiu em NTV na época, em jornal e tudo. Ah. Chegaram a ser presos? Eu acho que sim, porque como era da outra sauna, Sim, eu claro. não. Mas falando em outra sauna, ainda indo para cá, é muito assunto, gente, e a gente tem pouco tempo, por isso que... Eu tenho, né? eu tenho história para conversar com você durante 3 anos. Eu quero escrever um livro junto contigo, já tem muita coisa para dizer. Veja, vocês têm uma rede de saunas, assim, existe alguma... Eu vou dizer de uma forma bem genérica, uma associação nacional, vocês se conversam. Uma oportunidade que eu conversei com você, eu achei bem interessante, porque você tinha falado que uma determinada sauna tinha entrado um homem trans, por exemplo.
E aí, ou seja, eu estou dando esse exemplo, que a gente pode depois até falar sobre isso especificamente, mas porque significa que vocês se conversam, inclusive com a sauna em Salvador, era uma sauna que não era do Recife. Vocês têm esse. Aí agora com grupos de WhatsApp, claro que fica mais fácil. Mas existe algum tipo de associação? Como é que vocês se comunicam? Uma coisa que eu sempre estranhei é que as casas se veem como inimigas. Eu não entendia isso. Então, quando eu entrei, eu comecei a visitar as outras saunas de outros estados, claro, né? E comecei a conversar com os proprietários, fazer amizade com eles. E eu fiz parceria com sauna de tudo que é estado. Que tipo de parceria? Na época, a gente não tinha internet, naquela época. Sim. Então, era panfleto. Então, eu dizia, olha, me dê panfletos da sua casa para eu levar para a minha, porque quando os clientes meus estiverem viajando por aqui, eles já vêm na sua sauna. Sim. E vice-versa, eu deixo aqui. Então, eu tinha panfleto da minha casa em todas as casas. Por isso que a TBV ficou conhecida no Brasil todo. E é interessante que é uma sauna que é vista de uma forma muito carinhosa por empresários de vários espaços, inclusive de várias cidades no país. Tem uma sauna em São Paulo que o proprietário, a sauna era Labirintos. Existiam 3. E o proprietário é Vandro. Então, eu fiz uma parceria tão grande com ele que ele veio para cá, veio tudinho, inclusive ele brincou, disse assim, olha, se um dia você tentar botar uma sauna feita TV em São Paulo, eu lhe mato, porque você vai acabar com todas as saunas de São Paulo. Que ótimo, ele ficava, imagina, ele já tem a preocupação, como é que vai ser. Ele tinha um jornal lá chamado O Abalo, acho que era o Abalo. Esse jornal era de circulação lá de São Paulo. E o que eu fiz? Olha, a gente podia levar para distribuir lá para o pessoal nisso. Ele disse, olha, eu vou fazer melhor. Aí ele me deu uma página para eu representar o Nordeste e botar notícias daqui. Sabe o que eu botava? Eu botava propaganda das saunas daqui, não só a minha. Sim. Das saunas daqui. Claro. Para quando o pessoal vir conhecer tudinho, das boates, tudinho, né? Então, eu fazia isso de graça. E a gente, infelizmente, já está chegando ao fim, né? Porque é assunto para 2 volumes, né? Se a gente for escrever os assuntos. Vocês também têm, além dessa inovação, até hoje, já chegou a ter restaurante, ainda espaço, salão de beleza. Ou seja, virou um grande clube, né? Um clube de entretenimento. É isso? Foi ideia sua também? Os clientes vão pedindo e a gente vai atendendo. Então, aí foi criado... Primeiro, assim, tudo que é consumido na sauna é feito numa cozinha própria da sauna. Não então, é terceirizado? Não. Eu criei uma cozinha, 3 cozinheiros para dar conta de tudo. Não é? Então, sempre foi feito tudo lá. Outras coisas que a gente colocou em prática lá, serviços, né? Salão de beleza. Aí no salão de beleza tinha manicure, pedicure, tintura, depilação, corte, serviço completo, um salão de beleza que existe, né? Muito legal. Massoterapia. Ou seja, a sauna virou um spa, quase. Por isso que você está com esse corpinho ainda, né? Tá vendo? E a outra questão para encerrar é que como é que está seu vínculo com a sauna hoje? Até para lhe apresentar, eu coloquei como criador, enfim, proprietário, iniciou tudo. Você ainda tem um contato? Qual é a tua ligação com a sauna hoje? Em 2012, aí eu decidi parar. E fiz uma proposta para o meu gerente da época, que era o Valdir. Aí Valdir aceitou a proposta e ele assumiu, está com ela até hoje, né? Graças a Deus, continuou sucesso, está levando muito bem. Você ainda dá opiniões, pitacos, você não interfere em nada? Quando eu decidi parar por completo, ou seja, me aposentei. Legal. Então... E aposentou jovem e está aí, que bom, né? Assim, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conversar com você, pela história que você representa, pelo exemplo que você pode ser, que você é para muitos, e a gente poder reverberar isso. Eu acho que é uma história que precisa ser contada. É muito bom poder ter essa oportunidade e contar um pouco da história da TBV para as pessoas que não conheceram e até as pessoas que conhecem, né, coisas que talvez eles não tenham conhecimento. Ai, gente, olha, é uma pena, mas a gente vai ter que encerrar. Muito obrigado, assim, foi muito agradável. O espaço está aberto para outras oportunidades. Eu sei que se depender de você, você não vai sair dos bastidores de sempre. Eu vou lhe chamar e a gente vai voltar a conversar em breve sobre algum outro tema, né? Não necessariamente, mas que foi um prazer imenso estar com você. Eu que agradeço. Muito obrigado. E tudo de bom. Bem, gente, então com isso a gente encerra mais um PodSex 50 mais. Além do prazer de estar com essa pessoa tão legal e tão simpática, também ter tido a sua audiência. Então, conte conosco para os próximos. Tem mais. Toda segunda-feira às 7 da noite.
Tá bom? Até mais, gente.